Amém? Duas passagens bíblicas têm vindo a mim com uma frequência grande, especialmente num período que eu estou estudando o livro de Mateus. Mas antes disso, eu tenho de dizer para você que a pregação da diaconisa Priscila está latente no meu coração e na minha cabeça, e tem falado comigo, e eu não posso deixar de citar uma coisa que pegou muito quando ela falou. Quando eu olho no espelho, quem eu vejo? O que eu vejo, não é só quem eu vejo, é o que eu vejo. Quando eu me olho no espelho, eu vejo pelo menos uma faísca de Jesus. Será que eu vejo em mim? Eu estou falando de mim, não estou falando de você, nem de você, nem de você, estou falando de mim. Às vezes eu preciso procurar essa faísca, essa coisa essa liga, né, que a gente tem com ele. E lá em Êxodo, no capítulo 34, no verso 29, diz assim: quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, e Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. No espelho, é esse resplandecer que eu gostaria de ver. E eu vejo, Deus tem falado comigo, ao ponto, eu tenho permitido a Deus falar comigo, ao ponto de o meu rosto resplandecer. Se nós não conhecemos a Deus, como que Ele vai refletir no nosso semblante, no nosso rosto? Às vezes isso não é literal, esse resplandecer. Mas as atitudes, as minhas atitudes e o meu comportamento, a empatia que eu tenho pelos outros, resplandece isso? Eu fico pensando, o que meu vizinho, o que o meu comportamento mostra para o meu vizinho, mostra para as pessoas que eu converso? O que o meu comportamento mostra para essas pessoas? Quando eu vou no cabeleireiro, que é um lugar onde as mulheres especialmente conversam muito, eu resplandeço essa luz? E o resplandecer dessa luz também é, na minha ótica, você ser empático, agradável, gentil, atencioso. Isso é resplandecer a luz de Jesus. Quando eu vou lá, eu sou isso. Quando eu vou no supermercado, eu sou gentil, agradável, atenciosa. Isso resplandece. Amém? Eu vou nesses lugares e eu falo do amor de Jesus, eu falo da possibilidade da salvação das pessoas. Eu falo coisas que edifiquem. Eu vejo que isso é resplandecer.
Você chegar nos lugares e as pessoas falar: nossa, que bom que você veio, é sempre tão agradável que você esteja conosco. De repente você nem sabe por quê. Eu quero que isso chegue em nós de uma maneira tão natural que a gente, no momento, nem perceba que é o resplandecer de Deus nas nossas vidas que faz isso. Amém, queridos? Oh, Deus bom. Aí eu me pergunto, existe em Mateus, olha só que existe. Como eu disse, eu estou estudando o livro de Mateus. A passagem de um sermão profético de vida eterna e castigo eterno. Mateus 25, do 34 ao 40. Que diz assim, tem tudo isso aqui, até às 3 horas da manhã a gente está aqui de boa. Né? Não é verdade. O problema é que a pessoa não enxerga e tem que transcrever tudo com letras deste tamanho, senão a palavra não vai acontecer. Diz Mateus 25, 34 ao 40. Então dirá o rei, ao que estiver à sua direita: vocês lembram da pregação dos bodes e das ovelhas? Este pastor fez uma alusão também à direita e à esquerda, quando ele serviu uma mesa aqui e outra aqui, não foi, pastor? Pois é, então é por aí. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. 36. Estava eu nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. 37. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? 38. E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? 39. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? 40. Ao que lhe responderás, o rei: em verdade, vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, fizeste isso, né? A um destes meus pequeninos irmãos, o fizeste a mim. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Amém, queridos? O que eu tenho feito para os pequeninos? Lembrando que eu sou, você é, pequenino também. Amém? O que eu tenho feito para você, Alain? O que você tem feito para mim, Alain? Eu sou pequenina. O que você tem feito para mim, pastor? O que eu tenho feito para você? Nós somos pequeninos, todos nós somos pequeninos diante da majestade, da autoridade do Altíssimo. Amém, queridos? E eu fiquei me perguntando, eu tenho oferecido tempo de qualidade para pessoas que convivem comigo? Eu tenho investido nos improváveis? Na minha casa, como as pessoas me veem, os meus familiares me veem, os meus amigos mais próximos me veem.
no vestir o pequenino, no dar de comer para o pequenino. É o resplandecer da luz de Jesus. Amém? Deus, e eu tenho me questionado muito sobre isso. Porque eu vejo que o sinônimo dessa passagem é servir e amar. Amém? E será que eu tenho amado as pessoas o bastante? Servir e amar é missão do cristão. Nós é que temos responsabilidade com as outras pessoas de amá-las e servi-las. Nós conhecemos a palavra. O que está no mundo, está no mundo. Mas nós que conhecemos, isso é missão para nós. Amar e servir. Não é nem privilégio, isso é uma obrigação nossa. Porque se nós não fizermos isso, nós não estamos resplandecendo a luz. Amém, queridos? Aí, pergunta assim, aonde, Deus, eu te servi quando estava nu, eu te vesti, eu te dei comida, eu te visitei nos presídios. Como que eu fiz isso? Aí ele falou, quando você serviu o pequenino. Só que nos dias atuais, é difícil fazer essas coisas por conta do mundo corrompido. O mundo está mal, perigoso e decadente. Mas nós não podemos deixar de fazer. Amém, queridos? Quanto Jesus padeceu num mundo mau e corrompido que levou ele à cruz. E ele deixou de fazer? Ele não deixou de fazer. Veja bem, nós somos o quê? Cristãos? O que diz a palavra cristão? Pequenos cristos, servos de Cristo, filhos do Senhor. Nós somos herdeiros do Senhor e co-herdeiros em Cristo. Amém, queridos? Então, nós não temos que nos preocupar com o dia mau, com o homem perigoso, com o mundo decadente. O pastor tem dito assim, tudo vai acontecer para os outros. Para nós, não. Nós somos guardados. Amém, meus queridos? Nós somos guardados por amor do Senhor. Amém? Nós não temos que temer estender a mão. Amém, queridos? Nós vamos no presídio. É desconfortável? Com certeza. Não resta a mínima dúvida. É extremamente desconfortável. Ah, mas eu, Leninha, que eu falo sempre, simplesmente o máximo. Vocês acham que eu vou me expor a ir num presídio? Aí, se eu não vou, e eu estou falando no sentido literal ou não da coisa, entendeu? Porque muitas pessoas podem estar presas em outras nas suas próprias prisões. Está entendendo? Tem prisões dentro da gente também. E às vezes a gente precisa de uma visita. E na verdade, se Jesus está falando lá para o povo,
vocês fizeram para os pequeninos, fizeram para mim, nós temos que fazer também. Nós não somos mais bonitos do que Mateus, do que Lucas, do que João. Nós cantamos em verso e prosa que nós somos um povo de Deus. Cadê as ações? Onde estão as ações? A empatia? Onde? E Deus vai ficar esperando isso. E mais do que isso, ovelhas, bodes. Você me visitou, você fez, você me deu água, me vestiu, me visitou na prisão, cuidou de mim quando eu estava doente. Aí nós fazemos essas coisas, né? Aí quando nós formos encontrar com Jesus na glória, nós vamos chegar para Ele de mãos vazias? Como é que nós vamos chegar? Nós temos alguma dessas obras para entregar para o Senhor? Para falar, Senhor, ainda que eu tenha sido pecador, eu ainda consegui dar um prato de comida, eu ainda consegui vestir um que estava nu, eu dei uma coberta para o que tinha um frio. Eu fui visitar lá no porto aquelas pessoas que estavam precisando de alguma coisa e eu fui lá levar. Vamos chegar de mão vazia? Vamos repetir comigo. Vamos orar. Repitam comigo. Senhor, me dá sabedoria, graça e força, disposição para ter obras em minhas mãos, para eu te apresentar quando te encontrar. Amém, queridos? Mas isso não pode ficar só aqui dentro. Amém, queridos? É muito difícil manter essas coisas. Não é fácil manter aqui. Difícil é sair lá fora e fazer. Aqui é bom, né? Aconchegante. Espírito Santo aqui, ó, abraçando a gente, cuidando. Né? Tão confortável é esse lugar. Tem um versículo que fala, como eu gostaria de ficar na sua casa para sempre. Mas então, uma outra coisa que tem sido dito, e que no livro de Mateus eu li. Nós temos falado muito sobre o crescimento da igreja. Nós temos falado muito de multidões. E eu acho isso sensacional. Não vejo a hora de acontecer. Amém? Mas para que isso aconteça, existem algumas situações que precisam ser resolvidas. Amém, queridos? Lá em Mateus 4:23, Jesus está curando doenças e enfermidades. Não é isso que está escrito na Bíblia? Doenças e enfermidades. Ups! Doenças e enfermidades meio que parece que é a mesma coisa, né? Só que não. Aí, eu fui buscar umas informações. E eu encontrei. No dicionário diz que doença refere-se a uma alteração biológica que afeta a estrutura ou função do organismo,
geralmente com sintomas específicos. Enfermidade é a percepção pessoal de um indivíduo sobre a sua condição de saúde, seus sentimentos, limitações físicas e emocionais, indicando a experiência subjetiva de estar doente e as implicações sociais dessa condição. Aos meus olhos, a enfermidade é a alma pedindo socorro. Nós temos visto, isso ficou esclarecido o que é doença e o que é enfermidade, né? A doença tem acometido muitas pessoas na nossa igreja. Mas estas pessoas, elas têm buscado os recursos médicos e a igreja tem levantado um clamor por essas vidas. E Deus tem curado pessoas aqui. Amém, queridos? Das enfermidades. Agora, as doenças da alma, os sintomas, nem sempre são perceptíveis, né? Tem pessoas que nem sabem que são doentes. E tem outras que são tão diferentes que camuflam muito bem as suas dores, os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, a falta de perdão, as mágoas, os ressentimentos. Que isso não aparece. Isso não aparece. E voltando à fala anterior sobre multidões, eu vou falar por mim. Refletindo sobre enfermidade, eu me questionei se eu estava saudável, emocionalmente e espiritualmente. A pergunta que veio depois foi: eu estou pronta para ajudar as multidões que virão? Eu estou pronta a ajudar a liderança dessa igreja que vai receber multidões? A vinda dessas multidões implica em pessoas doentes. É aqui que elas vêm buscar a cura. Nós estamos prontos para falar do remédio que cura todas as coisas? Nós estamos prontos para falar do remédio que pode todas as coisas? Como que eu vou poder falar do amor de Deus, que é o amor curador, se eu estou doente? Todos nós aqui temos um trabalho árduo pela frente. Não é fácil a gente falar em multidões e multidões e a gente querer ver a igreja cheia, se nós estamos doentes ainda. O trabalho é árduo. E na minha opinião, a gente tem que começar já. Porque como nós vamos levar o conhecimento do poder curador para as pessoas se nós ainda estamos feridos, machucados, infelizes, magoados, tristes, ressentidos? Nós precisamos muito que
Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós e mude a nossa história. Amém, queridos? Existem enfermidades dos mais variados tipos. E eu penso que nós temos que estar prontos para elas. O outro assunto que eu queria que vocês pensassem nisso, se nós estamos prontos. Como que a gente pode fazer isso? Vamos dispor o nosso coração no altar do Senhor. Amém? Em fidelidade, em compromisso. Porque se alguém chegar aqui e a nossa igreja não tiver homens e mulheres fiéis a Deus, fiel à denominação, fiel à liderança, eles vêm e não vão encontrar segurança nenhuma. Nós não vamos ser canal de bênção. Misericórdia, Jesus. E aí nós temos dito também muito sobre unidade. Nós temos falado muito sobre isso. E isso é uma questão tão importante. Tão importante. A unidade não é só estarmos juntos aqui. Em Atos 2:44 até o 47, diz assim. Acharam? Amém? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Traz de volta essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Deus, não deixa nenhum dos nossos passar necessidade. Nós falamos tanto em nós, em nós, em nós, em nós. E nós não olhamos para a necessidade do outro. Tem misericórdia de mim. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Veja bem. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Gente, olha só, as pessoas de fora viam o comportamento e se encantavam. E o Senhor acrescentava mais e mais pessoas. Amém? Oh, Deus. Ele ia trazendo aqueles que eram salvos pelo nosso comportamento. Pelo que nós oferecíamos de palavra, que acrescentava na vida dele, que eles, né? Eu já estou querendo morar lá com o povo, lá no de Atos. Acho que já vou comprar uma terra lá. Aí, no 4:32 diz assim, eles tinham bens comuns. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que a coisa alguma era dela. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía seria dela. Dizia que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho do Senhor Jesus em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. A diaconisa Priscila falou isso.
É fácil. Eu não tenho casa. Posso repartir com vocês o espaço que eu tenho lá. Eu posso chegar para o pastor e falar assim: pastor, fala da diaconisa Priscila. Pastor, então, esse mês eu vou dar meu salário todo, não vou nem tirar 10%, vai tudo. Para quem tem pouco, isso é simples, fácil, prático e rápido. Mas aquele que tem muito, oh meu Deus, vai ficar bem como Ananias e Safira, né? Misericórdia. Misericórdias. Eu acho, inclusive, que a hipocrisia minha, achar sensacional a igreja de Atos, por conta de bens materiais. Será que eu não faria a mesma coisa que Ananias e Safira? Você faria? Aqui é fácil a gente falar, não. Não. Eu não faria. Então tá, querido, traz a escritura da casa, né? Aí fica mais difícil. Aí fica bem mais difícil. E eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu venho aos cultos com frequência. Vamos voltar lá, no fazer para o pequenino. E nem sempre eu percebo o irmão que está do meu lado, sofrendo, triste, necessitado de alguma coisa, tão envolvida que eu estou com os meus próprios problemas e coçando as minhas feridas. Palavra da diaconisa. Você sabe o que é isso? Com relação a mim, eu vou dizer, é hipocrisia. Minha hipocrisia. Porque eu falo tanto, né? Estou próximo do meu irmão, não, vou tentar fazer o melhor. E às vezes eu nem vejo. Isso é terrível. Eu vejo que essa coisa do dividir os bens para os dias atuais, isso é muito pesado. Entendeu? Porque hoje, mais do que nunca, o egoísmo impera. Então, diante dessas circunstâncias, o que eu penso que é dividir os bens? É dividir o tempo. É dividir um abraço, uma palavra que encoraja, um conselho que acalma, um sorriso que alegra, e uma bênção. E não é assim, toma essa bênção, é Deus te abençoe. Isso é tão comum na linguagem cristã, a gente falar Deus te abençoe. Mas isso também já foi banalizado. A gente fala Deus te abençoe por pura força do hábito. Não é aquele Deus te abençoe. Meu irmão, o Senhor te abençoe nesse seu momento difícil, nessa sua dor, nessa sua angústia. A gente tem brincado muito com as coisas de Deus. E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu quero te enxergar. Me perdoa por não perceber a sua dor.
Amém, queridos? É tão bom a gente estar junto, né? Aonde nós estamos com o nosso irmão quando ele sofre? Eu quero dizer para você que, voltando lá para o espelho da diaconisa Priscila, só ele pode nos dizer se estamos doentes ou enfermos, ou ambos, né? Eu quero que você tire um momento para você e olhe para dentro de si e se pergunte: eu estou doente ou estou enfermo? Ou os dois? Independente da resposta que você tenha, eu tenho uma boa notícia. A cura. A cura. Amém, queridos? A cura. A primeira coisa para ser curado, eu preciso crer e querer ser curado. Amém? A segunda coisa, eu preciso crer de novo que Deus pode me curar. Amém? Louvado seja o Senhor, que é dono absolutíssimo da cura. Amém? E na mão dele ela está. Basta que ele estenda, basta que você creia, basta que você peça, ele te cura. Jesus já venceu essas coisas por nós. Nós não temos que ficar ruminando essas coisas. Jesus falou nas últimas falas dele, ele disse para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Depois ele fala lá, Paulo fala em 2 aos Coríntios, ele fala: pois a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa dor é breve e momentânea, e olha o resultado disso, porque ela vai produzir em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém, queridos? Nós não precisamos ficar atentos às coisas que nós vemos. Nós vivemos por fé e não por vista. Não é verdade? A gente tem dito isso com muita frequência. Amém? A cura começa quando a gente se dispõe a conhecer a Deus, as suas leis, as suas misericórdias, as suas promessas, as suas bênçãos, o seu amor. E isso, meus amados, só acontece quando eu leio a Bíblia. O Salmo 1:2 diz assim: antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos ter nenhum alicerce para pedir a cura. Amém, queridos? Nós precisamos ser mais comprometidos. Nós somos muito, eu não vou falar nós não, vou falar de mim. Eu sou muito relaxada. Eu não leio mais do que 4 ou 5 capítulos por dia da Bíblia. Será que eu cheguei em algum lugar onde Deus fala assim para mim? Eu falo que Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas eu sou daquelas que precisa que Deus olhe e fale assim: você, Leninha, CPF 3788. Porque senão eu não consigo entender a voz dele. Por quê? Porque eu não paro para ouvir. Porque eu sou negligente. Eu sou insensata. Eu não paro para ouvir.
O barulho do mundo é muito grande. Eu quero respostas de Deus? Certamente que eu quero. Quem não? Aí eu peço, né, Senhor, oh meu Pai amado, toda honra e toda glória sejam a Ti, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me responda a respeito dessa e dessa situação. Se pode, Senhor, tem misericórdia de mim e me dá aquela blusa azul, bem bonita que eu vi na loja, aquele sapato, né? Então tá, Senhor, então o Senhor vê isso aí para mim. Tchau. E eu não paro para ouvir Deus falar comigo, Leninha, você do CPF e tal, não vai ser agora que eu vou te dar a blusa azul, querida. Você vai ter que ter um pouco mais de intimidade comigo. Você vai ficar na cadeirinha do pensamento. Enquanto você não me conhecer um pouco mais, eu não posso te dar. Eu te amo, mas eu não posso te dar. Eu preciso que você esteja mais próxima de mim. Eu preciso ter mais intimidade com você. Nós precisamos ser parça. Nós precisamos estar juntos. Eu não posso te dar uma coisa só porque você ouviu dizer que eu tenho promessas para você. Vai buscar lá onde eu digo que eu tenho promessas para você. Daí, se você parar para me ouvir, eu te dou. Eu preciso ter mais prazer na lei do Senhor. E eu preciso realmente meditar nela de dia e de noite. Acaba que nós estamos todos aqui. Vocês não, mas é meu caso. Eu acho tão bom estar aqui dentro. Eu me sinto tão confortável aqui dentro. E quando eu saio daqui eu me sinto tão rasa, tão pequena, que eu chego a ter vergonha de Deus. Eu não quero esse sentimento só aqui dentro. Eu quero sentir na minha casa. Mas como que eu vou sentir na minha casa se eu não tenho tempo para Deus? As coisas aqui, as pessoas que vêm pregar aqui, elas têm imã. Eu acho que todas elas têm imã. Você fica ligado no que ela está falando. Aí você sai, aí o metal fica longe do imã. Aí não dá legal, não é? Mas eu quero ser melhor, eu quero deixar claro para vocês que eu quero ser melhor do que eu sou. A nossa igreja tem e nos dá muitas e várias oportunidades de aprender. Muitos são os cultos inspiradores e reveladores. Muitos também são os pregadores que trazem informação, esclarecimento e ensino para alicerçar a nossa fé e promover o conhecimento e a cura. Amém, queridos? Esse púlpito é um púlpito encantado. As pessoas que sobem aqui, elas grudam em você. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu aprendi em 30 anos muito
da letra e da interpretação da letra. Eu já disse isso para vocês. E hoje aqui eu tenho o privilégio de ser conduzida numa maravilhosa viagem bíblica da palavra revelada. Amém, queridos? Eu conheci a letra. Eu conheci tanto a letra que eu achava que eu estava pronta para escrever coisas. Hoje é 2025. Há 19 anos atrás, eu fazia pesquisa para escrever as coisas que eu escrevia. Apostilas, livro. Mas era só letra. Embora eu cresce que eu era conduzida pelo Espírito Santo. E eu não vou dizer para vocês que em muitos momentos eu fui sim, porque eu sentia. Mas eu escrevi muito da letra. Muito da letra. Para vocês entenderem, a palavra interpretada é a explicação e compreensão da mensagem através de estudos e análises. E a palavra revelada refere-se à mensagem divina comunicada diretamente de Deus. Amém? É essa a palavra que eu tenho aprendido aqui. Amém, queridos? Hoje, todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu busco em Deus a sua misericórdia para que Ele se revele a mim. E isso está me preparando para o que vem aí. Amém? Nós precisamos nos preparar. Amém, queridos? Então, amados, para aqueles que, como eu, acham que precisa de cura de aprendizado, eu convido vocês para uma guerra. Amém? Onde nós vamos ser o exército que vai manter uma mão na obra e a outra na espada. Amém, queridos? Essa foi a palavra do pastor, quando ele falou sobre Neemias, sobre a construção dos muros. Os carregadores levavam a carga, cada um com a sua mão, fazia a obra e com a outra segurava a arma. Deus é eterno, juntos nós podemos estar prontos, podemos nos preparar para estarmos prontos para trazer a multidão de pequeninos, amém, queridos, juntos e em unidade, vamos estar prontos para apresentar Jesus para os sedentos, aflitos e necessitados do amor que excede todo entendimento. Amém, queridos? Vamos ajudar a preparar muitos novos soldados para Cristo. Amém? Nós cremos que eles estão chegando. Nós cremos que eles estão vindo. Mas nós precisamos estar prontos, porque por mais prontos que alguns cheguem aqui, que é o nosso desejo, eles vão precisar de suporte. E nós temos que estar prontos para poder estar com eles e fazer
essa geração de adoradores crescer todos os dias que Ele tem para nós, que o Senhor tem para nós, amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Oh Deus!